Legal, já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, Zelar, distribuidora de águas, e também com a gente Proeste Nissan, aqui dá negócio. Vem para Proeste Nissan, em Marília, na Avenida Tiradentes, 1268. Programa Conexão de hoje falando sobre obesidade, esse é o tema do nosso programa. A gente tem a honra de estar batendo um papo aqui com o Dr. Ednir, que é cirurgião bariátrico da GastroSaúde, médico da GastroSaúde, está aqui com a gente para falar desse assunto. Doutor, e a gente foi para o intervalo aí falando um pouco dessa questão da indicação. Queria falar um pouco sobre isso, né? Porque aí a gente tem as cirurgias bariátricas e a gente vê gente tendo resultados fantásticos, mas a gente já viu também gente que operou, fez a cirurgia e não obteve o mesmo resultado, talvez não o mesmo resultado, mas não conseguiu dar sequência no emagrecimento. Queria que o senhor falasse um pouco, primeiro, do que se tem, né, de cirurgia bariátrica, porque me parece que é um leque bastante considerável. Sim, com certeza. Existe a cirurgia certa para o paciente certo. Esses pacientes que não se beneficiaram, provavelmente houve alguma falha de entendimento aí do paciente com relação aos objetivos da cirurgia. O Papai do Céu não fez a gente para ser cortado, né? Lembrar que a cirurgia, ela vai tratar um problema, mas ela gera outros problemas com relação à mudança de comportamento. Inicialmente, é claro, a cirurgia vai ter efeitos aparentemente milagrosos às custas de estressar exaustivamente seu sistema endócrino metabólico. Perde-se inicialmente muito porque se perde líquido, esse paciente desidrata, perde massa magra, esse paciente pode desnutrir. Então, existem uma série de fatores que devem ser corrigidos além da cirurgia, que é uma etapa muito pequena e muito técnica, vamos dizer assim, mas tanto do pré-operatório, que é extremamente rigoroso, quanto o pós-operatório. E dependendo do comportamento desse indivíduo, do que ele faz no dia a dia, é que existe a escolha ideal para ele, a técnica ideal, que ele vai estar lançando mão nesse primeiro momento para realmente estar satisfeito. E caso ele relaxe no meio do caminho, onde a gente escuta uma porcentagem até baixa de reganho de peso, que virou um novo problema dentro da cirurgia bariátrica, que seriam as cirurgias bariátricas revisionais, né? Aquele paciente que não fica satisfeito ou tem um primeiro ganho, por algum motivo, ele volta pela gênese até inicial, que seria esse excesso de pesos, né? que ele tinha no passado, e por toda uma alteração hormonal, ele volta a ganhar peso e a gente fica se debatendo aí o que fazer. Nem sempre uma nova cirurgia também é a solução. Por isso que a gente conversa muito com o paciente e tem que ouvir do paciente que ele está decidido a mudar. Aí essa ajuda pode sim vir da cirurgia. Ô, doutor, eu estou aqui imaginando assim, porque tem pessoas, o senhor falou bem, essa questão do reganho de peso. Então, na verdade, tudo está lá, e muito importante no pré mesmo, né, doutor? Quer dizer, na conscientização de todo o processo, de uma disciplina adequada, porque me parece que a gente ainda tem aquela ideia de que fez a cirurgia, pronto, está resolvido o problema, e não é isso mesmo, né? Na realidade, você ameniza outras situações que a obesidade, num futuro muito próximo, gerariam de risco para esse paciente. Tanto é que na classificação, a gente tem, quando nós falamos de um paciente super obeso, muito risco para comorbidades e doenças graves. Eu estou falando de diabetes, hipertensão, osteoporose, acidente vascular encefálico, infarto. Mas eu devo lembrar que é a mesma regrinha para o cigarro. Uma vez fumante, eu posso parar de fumar, mas eu mudei toda a minha neuroquímica. O meu comportamento cerebral sempre vai ser de um fumante. Eu vou sonhar com cigarro, vai ter situações onde eu estarei estressado, deprimido ou comemorando algum evento, eu vou lembrar do cigarro. A mesma coisa com relação aos alimentos de baixo valor energético e de grande valor calórico que geram prazer. Existem receptores cerebrais
que geram esse prazer com esses alimentos. Você já tem ali um dispositivo já tem esse gatilho, né? Esse trigger já foi acionado e a todo momento eu vou estar brigando com o meu corpo. É claro que a cirurgia bariátrica, em meses, reprograma o que nós estragamos em anos, muito da parte metabólica, mas não tudo, ainda. Ainda, bem lembrado. Doutor, e aí, quais são as formas que nós temos, os tipos de cirurgia que nós temos, né? Porque tem aquela que você retira realmente uma parte do intestino e do próprio do estômago, é isso? E outro você põe um balão, existem várias formas hoje de... Tem uma série de opções. No campo da cirurgia propriamente dito, a gente tem várias vias de acesso, né? A via laparotômica, que é a via aberta, convencional, e hoje em dia a gente lança a mão de recursos videolaparoscópicos, é uma cirurgia menos invasiva, onde o pós-operatório, do ponto de vista de dor, recuperação... Você consegue fazer hoje por vídeo? Isso. É muito mais rápido, né? A internação desse paciente é muito pequena no hospital, nós estamos falando aí no máximo 3 dias de internação, com uma recuperação muito agradável e tolerável para o paciente. E basicamente, quando eu falo dessa cirurgia videolaparoscópica, eu vou falar de uma cirurgia que a princípio entrou como restritiva, que seria a remoção de parte do estômago, a gastrectomia vertical, ou sleeve, ou gastrectomia em manga, mas ela não desvia o intestino. Geralmente esse tipo de cirurgia, existem algumas recomendações, e claro que contra recomendações, que seriam o paciente que tem refluxo, outros problemas onde a tubulização do estômago poderia atrapalhar, mas ela não deve ser indicada para paciente diabético, por exemplo. Essa você não faz desvio. Não faz desvio intestinal, que seria a gastrectomia em manga. Porém, ela é muito boa e tem resultados muito satisfatórios com relação à perda de peso. Antigamente, a gente tinha entendimento que ela era primordialmente restritiva, porque rompia-se, né, tirava-se uma parte do estômago, e hoje a gente sabe também que tem um papel metabólico. Claro que ele ainda é bastante errático, ele não tem ele não é um padrão ouro para o paciente diabético, mas alguns pacientes que têm resistência insulínica, que teriam uma tendência a curto prazo a ter diabetes, têm um resultado muito positivo com essa cirurgia. É bem lembrado, eu me lembro que talvez uns 5 anos ou um pouco mais, que se chegou essa conclusão, né? Até foi capa da Veja, dizendo que a cura do diabetes estava nessa cirurgia e tal. Como é que isso ficou estabelecido por fim, doutor? Teve muita brincadeira até em congresso médico, né? Onde os cirurgiões bariátricos brincavam, falavam que nós curamos o diabetes, né? Enquanto os clínicos tratam. Na realidade não é assim, não pode se ter briga, porque a endocrinologia vem de mãos dadas com a cirurgia bariátrica. Inclusive, a maioria das recomendações que nós recebemos no dia a dia do consultório é do endocrinologista. Então, são aqueles pacientes que têm um diabetes de difícil controle ou até mesmo uma intratabilidade clínica do diabetes, onde a gente lança a mão também da cirurgia para que a perda ponderal possa influenciar diretamente na resistência insulínica e esse paciente melhore. Eu sei hoje que até 80% do diabetes, com menos de 10 anos de tratamento de diabetes, eu consigo curar com a cirurgia. Então, estou falando daquele paciente ainda em fase de lua de mel, onde eu tenho ilhotas pancreáticas, onde eu tenho ainda hormônio, e esse hormônio é produzido em excesso, né? Existe uma diferença entre o diabetes tipo 1, que é aquele paciente que já se encontra em falência pancreática, que necessita de insulina. Muito provavelmente, se ele é obeso, que não é o padrão, geralmente os pacientes são magros, eles vão ficando obesos com a insulina, ele vai se beneficiar, às vezes até a gente tem que reduzir junto com o clínico, o endocrinologista, as doses de insulina, mas o paciente que se descobriu diabético pela obesidade, a gente sabe hoje que ele tem um potencial de cura muito grande, nós estamos falando de 80%, e isso fantástico, é muito. Muito, poxa vida. Fantástico, 80%. Doutor, e aí qual seria a outra? Você falou dessa que não tem um desvio, né? E tem outra opção. A cirurgia mais conhecida e que é tido hoje como padrão ouro
para tratamento de obesidade, principalmente paciente super obeso, é o bypass ou desvio intestinal. Essa cirurgia, na realidade, é feita uma desarticulação do estômago, o estômago não é removido, mas ele é desviado. Quando o alimento não passa pelo duodeno, pelas primeiras porções do intestino fino, há uma mudança com relação aos hormônios, esses hormônios são chamados de incretina, e com isso há toda uma alteração com relação à resposta de insulina e de outros hormônios que são contrarreguladores que vão influenciar na perda de peso. E esse paciente consegue, porque a preocupação é sempre assim, olha, eu não vou conseguir comer, então vou fazer a outra cirurgia que me parece ser um pouquinho mais agradável. Depende do benefício que você espera da cirurgia. Com o tempo, lembra que tem um paciente que tem reganho de peso. E esses pacientes no follow-up, com certeza fizeram essa cirurgia do desvio intestinal, que foi e é ainda uma das mais feitas, né? Eles voltam a comer 500, 600 gramas de alimento depois de um tempo de cirurgia. Claro que no início tem todo um calvário, esse paciente vai se alimentar com um copinho de café, ele tem que estar ciente disso a cada meia hora, os primeiros 15 dias. Então, ele realmente tem que estar convencido que ele precisa da cirurgia. Primeiro ele, depois os familiares, para dar todo um apoio e um suporte. E com o tempo ele volta a comer normalmente. Deixa eu rapidinho fazer uma pausa aqui, a gente vai para o intervalo, volta na sequência falando mais aqui sobre cirurgia bariátrica, o tema obesidade no programa Conexão de hoje. Não sai daí não, é tudo rapidinho, a gente volta na sequência com Unimed Marília, Oral Sim Implantes Dentários, Zelar Distribuidora de Águas e Proeste Nissan. Aqui dá negócio, até já. Todo mundo